Olá, turminha! Tudo bom com vocês, né? Então aqui, ó, nós estamos numa área, dá pra ver diferente, né? Estamos num ambiente diferente do que eu costumo dar as aulas, tá bom? Eu escolhi esse ambiente porque é um dos ambientes que eu acho mais interessantes dos ambientes que eu pude conhecer, né, ao longo da minha vida, né? Tem muitos, mas não dá pra a gente estar em muitos lugares mais distantes. Então um lugar mais próximo em que a gente possa apresentar alguns ambientes no que se refere aos subsistemas terrestres, né? Então você tem aqui, ó, dá para ver essa partezinha aqui corresponde à água, certo? Essa partezinha aqui corresponde à vegetação, ok? Então estou num ambiente flúvio marinho, ou seja, estou num ambiente de encontro do rio com o mar, certo? Um estuário. Então é um estuário simples, você não tem barra aqui, certo? Você não tem um rio praticamente que se encontra diretamente para o mar, você não tem uns grandes bancos de areia, você não tem um delta. Tá? Então um estuário simples, um ambiente flúvio marinho. O que é um ambiente flúvio marinho? É exatamente um ambiente de encontro do mar, por isso marinho evidentemente, e fluvial, ou seja, do rio. Esse rio que está passando aqui, que vocês estão vendo, esse é o famoso rio Cocó, né? Que é um rio que corta Fortaleza, certo? É um rio extremamente poluído, claro, e evidentemente a gente sabe por quem, pelas práticas erradas do ser humano. E essa área, toda essa área do rio Cocó, ela é já próxima ao mar, ela é recoberta por uma vegetação muito interessante. Ela é uma vegetação halófila, ou seja, é uma vegetação de mangue, é um manguezal que a gente chama, certo? O que é planta halófila, professor? A halófila é aquela planta que é adaptada a grande salinidade, ou seja, uma quantidade excessiva de sal. Como é a parte em que o rio se encontra com uma parte do rio fica também salgada, né? Já que a água do mar é salgada pelos motivos que eu já expliquei, porque da água do mar ser salgada, o processo erosivo ao longo de muitos milhões de anos foi jogando vários sais dentro da água do mar, ela ficou salgada, certo? Por conta do processo erosivo. Isso aconteceu mais intensamente com relação ao Mar Morto, que é a maior depressão do planeta, por isso que ele é o mar mais salgado, né, do planeta, certo? Não tem nem vida lá pela grande quantidade de sal que existe naquele mar, que é chamado mar interior, certo? Bem, aqui eu vou mostrar para vocês os outros ambientes, né? Estou fazendo só a entrada aqui das nossas aulas, né? Então você vai ter o mar, o Oceano Atlântico ali na frente, e aqui, como eu disse, já é o rio Cocó já chegando ali no ambiente marinho, portanto uma região flúvio marinha. Claro que não é um rio grande, extenso como o Amazonas, né? Como o Rio São Francisco, mas é um rio que tem sua importância ecológica muito grande. E ele foi sendo poluído ao longo da ocupação humana às suas margens. E também as fábricas estão jogando, né, os resíduos não, melhor, aquilo que não presta, né, em termo líquido para dentro do rio, certo? Vamos dizer assim, os resíduos líquidos, né? Que a água vai poluída, chega no rio, isso em muitos anos o rio vai poluindo, né? Tem muita gente que brinca que não é o rio do Cocó, é o rio do Cocô, né? Se você pegar partes, aqui ele já consegue se recuperar um pouco nesse encontro com o mar, mas se você pegar partes mais lá no médio curso e já no baixo curso, antes desse ambiente que a gente está, você já tem um rio bem mais poluído, né? Tantos resíduos sólidos, lixo dentro do rio, né? Como os esgotos e tal, vão para dentro do rio, de uma forma errada do ser humano tratar a natureza, né? Que se pode fazer isso, se pode, digamos assim, tratar a água antes de despejar onde quer que seja, né? Hoje já se faz isso, mas ao longo de muitas décadas atrás não se fez e o rio tornou-se poluído, tá? Então, ó, essa área de mangue e essa área de duna, que tem muitas dunas muito próximas, certo? Então são áreas que tem que ser preservadas, certo? Por quê? Porque aqui é a área de reprodução nos mangues, por exemplo, é a área de reprodução de muitas espécies marinhas. Elas saem do mar, certo? Elas entram nas águas fluviais, as salgadas, né? Que no encontro do rio, como eu disse, ela é salgada. Ela entra
essas espécies entram, se reproduz, porque tem uma quantidade de alimento aqui, se reproduz e volta para o mar. Aí depois de um tempo, a reprodução dessas espécies acaba voltando para o mar. E a área é um habitat natural de diversas espécies, como por exemplo o caranguejo. Certo? A destruição desses mangues, de uma maneira geral, que muitos já foram destruídos por aí afora, pelo Brasil afora, certo? Já eu falo mais nisso. Certo? Implica também na destruição dessas espécies, no extermínio dessas espécies, né? Claro, a partir dos encontros das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, o homem passou a ter uma preocupação a mais com relação a esses ecossistemas. E claro e evidente, certos mangues, que são ecossistemas, são espécies de biomas, juntamente com as restingas e as dunas, são ambientes marinhos e são biomas, portanto também tem que ser preservados, certo? Então aqui, como eu disse, a importância é grande porque é a casa de muitos animais marinhos, muitos animais fluviais, ou seja, dos rios, certo? E muitas espécies de peixes marinhas e espécies adaptadas ao ambiente fluvial, né, onde a água é doce e tal, certo? Então tanto o rio ao longo da sua nascente, certo? Como o alto curso, o médio curso e o baixo curso, ele tem que ser preservado. As margens, as matas ciliares, que o mangue na realidade é uma mata ciliar, certo? Elas têm que ser preservadas pela própria conservação do rio, porque não o rio ele vai sofrer o que a gente chama de assoreamento, porque a areia vai entrar porque não tem aquela proteção ao redor do rio. Então, essa área aqui ela foi extremamente devastada, certo? Se você pensar, essa área que eu estou era a área toda para ser área já de mangues, porque nós temos aqui alguns tipos de mangues, certo? E nós temos aquele mangue que fica dentro d'água mesmo, certo? Tem raízes aéreas, inclusive, mas muitos ficam dentro d'água. E tem os mangues, os secos, né? Que são aqueles que ficam fora do alcance da água, certo? Cada um se adaptou de uma forma. Tá legal? Então, quer dizer, essa área foi bastante degradada pela ação antrópica. Se você, porque não dá para ver, né? Que está um panorama geral, mas eu vou mostrar em alguns momentos mais próximos, tá? Você vê toda a ocupação da área do mangue por barracas, né? Claro, evidentemente, por conta do turismo. Se o cara bota barraca, o turista vem, vai tomar sua cervejinha, vai tomar seu refrigerante, vai comer seu peixe, seu caranguejo, e essa área também é ocupada por barraca, certo? Ó, eu tô num período em que a maré tá seca, ou melhor, seca não, a maré tá baixa, certo? Mas a maré vai encher. Tá certo? Não tem o negócio da maré, né? Que é o movimento de subida e descida da água do mar, né? Que seria o movimento vertical da água do mar. Ele sobe e desce, tem hora que está mais baixo, tem hora que está mais alto. E isso tem muito a ver com o movimento de rotação e a própria atração da Terra com a Lua, né? As duas, né? A Lua gira em torno da Terra e ela exerce duas forças importantes, a centrífuga e a centrípeta. Tem momento que a Lua vai estar mais perto da Terra, tem momento que a Lua vai estar mais distante da Terra, né? Dá pra gente ver até a olho nu, tem momento que a Lua parece maior, tem momento que ela parece menor, isso por conta do movimento de translação, né, da Lua em torno da Terra. E o movimento em si de rotação da Terra também influencia no movimento das águas do mar. Tá? Até na composição dos ventos, que acaba também interferindo no movimento das águas do mar. Certo? Então, nós estamos no momento que a maré está baixa. Ou seja, o volume do rio ele está baixinho, porque o mar ele pega e ele entra, né, para dentro da parte que cabe ao rio. Ou seja, dentro do ambiente do rio. Certo? Por isso essa mistura que é um rio fica salgado, né? Certo? Então o mar ele entra para dentro do ambiente do rio, né, na maré alta, ele já está enchendo. Quando eu cheguei estava bem mais seco, certo? Ele já está enchendo, portanto, certo? Daqui a pouquinho essa parte que eu tô vai ficar completamente cheia d'água, eu vou ter que me transferir para a parte onde ele não preenche. No momento que você tem picos de maré cheia, todo esse ambiente aqui ele fica coberto pela água do rio ou pela água do mar, da mistura dos dois, certo? Bem ali
nós temos a ponte da Sabiaguaba, que não existia há umas décadas atrás. Quando construíram essa ponte, eles diminuíram o impacto da maré sobre o rio e a própria condição natural do rio, evitando, causando, por conta desse impacto, a diminuição da reprodução das espécies que vivem nesse ambiente, marinho e fluvial. Certo? Tanto que foi uma polêmica muito grande. Ela foi construída no governo da administração da Luiziane Lins, que era uma pessoa que se mostrava muito, digamos assim, preocupada com a questão ambiental, certo? Então houve muita pressão sobre ela, mas como já tinha sido uma obra que tinha começado no governo anterior, ela não tinha como deixar de concluir. Então ela acabou concluindo, certo? A famosa ponte da Sabiaguaba. Pronto. Então esse é um ambiente muito interessante. Tem hora que isso aqui fica uma piscina natural gigantesca, e tem hora que ela baixa muito, como está agora. O volume da água do rio está bem baixo porque a maré está baixa. A maré tem a ver, claro, com o ambiente marinho, né? Com o Oceano Atlântico, aquele oceano ali que tem lá na frente, né? Muita gente não sabe que ali é o Oceano Atlântico, certo? Por incrível que pareça, certo? Mas ela vai enchendo e toda essa área, quer dizer, um ambiente absurdamente interessante e da qual muitas espécies dependem da preservação desse ambiente para continuar existindo, certo? Pensando nisso, bem aqui, eu inclusive fui lá, certo? Mas está fechado, né? Que eu ia pedir até para o rapaz falar algumas palavras para vocês, mas por enquanto está fechado, né? Mas eu vou ficar indo um pedacinho aqui, que eu vou mostrar para vocês o rio seco. Ainda daqui a pouquinho vou mostrar para vocês ele mais cheio. Tá pronto. Mas bem aqui tem uma área, certo? Que é uma área de reflorestamento do mangue, certo? De reflorestamento do mangue. Tem um rapaz aqui, uma entidade, né? Ele tem poucos recursos, infelizmente, mas ele já conseguiu, e eu vou mostrar para vocês essa área reflorestada. Ele conseguiu já plantar diversas mudas. Infelizmente nem todo mundo respeita, vai lá e arranca, não sabe da importância disso para a natureza, certo? Então ele conseguiu já fazer um reflorestamento no entorno da parte da Sabiaguaba, não da Praia do Futuro, ali do Caça-Pesca, certo? Ele fez aqui do lado da Sabiaguaba. Então ele está fazendo o reflorestamento, esses mangues estão reproduzindo, eles têm um cuidado. Infelizmente, entidades como essa, do Expo Mangue, né? Inclusive tem uma rota aqui, muito pouca gente vem, certo? Mas tem uma rota aqui que ele faz, onde ele explica todo o replantio, ele explica né, a importância ambiental da preservação dos mangues, para a preservação das espécies que também sobrevivem do mangue, sejam elas de vegetal, né? São plantas halófilas, como eu falei, seja espécies de peixes e animais que sobrevivem desse mangue. Tá certo? Então, com a extinção desses mangues, você vai ter um desequilíbrio ambiental muito grande. Então, isso passa para outros ambientes, né, que dependem desse primeiro ambiente. Tá? Então, se eu não conseguir falar com ele hoje, infelizmente é uma pena, mas eu vou tentar, porque seria de grande importância para enriquecer aqui a nossa aula. Tá certo? Mas mesmo assim eu vou mostrar a parte que eu já fui, né? Eu já visitei, ele já mostrou espécies marinhas, caranguejos, siri, essas coisas. E eu vou mostrar para vocês a área onde está sendo feito esse replantio, ou seja, estão replantando espécies nativas daqui, né, que foram devastadas exatamente por conta disso. E isso tem a ver, o grande problema da destruição dos mangues é por conta da especulação imobiliária. O cara vem chegando, vem querendo fazer sua barraca, vem querendo fazer sua casa, aí vai devastar o mangue para construir sua casa à beira do rio, né? Quer dizer, a natureza em si, ela também vai lutar para recuperar o seu espaço, que vai causar inundamento desses ambientes, da própria água, né? Você vê que as barraquinhas aqui que estão dentro do rio, elas são espécies de palafitas, onde ela tem aquelas estacas enfiadas, e em cima delas são feitas, né, as barracas, né?
que, claro, também o ser humano tinha pouca preocupação ambiental naquela época. Talvez se fosse hoje, se essa área fosse preservada hoje, talvez os governos estaduais e municipais talvez tivessem evitado essa ocupação desenfreada, essa especulação imobiliária. Nós temos agora, infelizmente, é um fato, vocês devem ter acompanhado na televisão, que o ministro do Meio Ambiente, certo? Sem querer meter a política no meio, mas é um fato, tá lá, para quem quiser ver, ele quis afrouxar, certo? Flexibilizar as leis ambientais que protegem os mangues, as restingas e as dunas. Essa área do ambiente marinho. Por exemplo, como esse, tem muitos mangues espalhados pelo Brasil. Certo? Lá em Recife, tinha 2 rios, que é os rios que cortam o Recife, que é o Capibaribe e o Beberibe. O que eles fizeram em torno dos 2 rios? Eles canalizaram, como tem aquele... negado até brinca, né, com o time um dos times aqui do nosso estado, que ali tem um canal, na realidade era um rio que foi canalizado. Lá em Recife, os 2 rios foram totalmente canalizados, ou seja, não existe mata ciliar, não existe a vegetação ao redor do rio, que ela é super importante. Eles foram canalizados mesmo, ou seja, destruíram toda a área de manguezal daquela cidade, daqueles 2 rios daquela cidade, certo? O que aconteceu? O impacto foi tão grande que muitos estudiosos dizem, né? Eles acreditam que os ataques dos tubarões lá em Recife, que é comum, tem a ver com aquela destruição dos mangues do rio Capibaribe e Beberibe. Porque muitos tubarões, eles por instinto, eles vêm próximo, né, na praia, né? Eles não chegam muito próximo, porque eles são grandes, senão ficariam encalhados. Mas eles vêm próximo à praia para esperar as espécies reproduzidas no mangue saírem dos mangues, certo? E chegarem até o mar. E muitos se alimentam de diversas dessas, não comem todos, né? Senão acabava tudo. Então matam a fome, porque o animal marinho ou terrestre, ele só come a quantidade que ele sacia a fome, né? Ele não caça só por esporte como ser humano, não. Então ele vai lá para saciar a fome. Então, quando ele chegava lá, não tinha nenhum peixe para ele comer, aí ele dizia, já que não tem um peixe, vamos no surfistinha mesmo. Aí, crau, no braço ou na perna do surfista. Então, muitos estudiosos, muitos biólogos marinhos, ou biólogos de uma maneira geral, acreditam essa questão dos ataques de tubarão, a destruição dos mangues lá da cidade de Recife, dos rios Capibaribe e Beberibe, que são os rios que cortam Recife, certo? Então, aqui ainda nós temos uma parte bem preservada, pelo menos, já que não podemos preservar a área total, que se preserve pelo menos essa área que nos cabe aqui, tá certo? Então, como eu disse, o ministro do Meio Ambiente, até por pressão dos grandes empresários que fazem essa especulação imobiliária, ele quer flexibilizar as leis, que já está garantida constitucionalmente, né, da preservação dos mangues, restingas e dunas, né, que são ambientes importantes. Muitos seres sobrevivem desses ambientes, certo? Então ele quer flexibilizar. Ainda bem que teve uma liminar agora, mas é só uma liminar, não é uma lei definitiva, que cassou essa tentativa, né? Claro que os interesses dos grandes empresários no ramo imobiliário, eles fazem essa pressão ao governo para que eles possam vir aqui destruir tudo que é essa área de mangue, destruir tudo, construir casa, né? Vender, né? Alugar e por aí vai, certo? Mas a natureza também precisa do seu espaço, senão ela vai reagir. O desequilíbrio ambiental pode causar de um ecossistema pequeno, pode causar de um ecossistema médio e assim do ecossistema maior, e assim, claro, todo o planeta sentir esse desequilíbrio, tá certo? Então vou continuar a aula em ambientes diferentes do que eu estou agora, ok? Vamos lá. Olá, pronto, agora já estou em pé, né?
Então vamos lá, ó. Vamos fazer uma panorâmica aqui. Vamos começar desse lado de cá, ó. Lá na frente, não sei como a imagem vai sair, né? Porque eu tô no sol, evidentemente. Não dá pra ver como ela tá saindo, certo? Então me perdoe qualquer coisa aí. Então lá na frente você tem, claro, evidentemente o Oceano Atlântico. Do outro lado ali, certo? Do outro lado, você tem a famosíssima caça-pesca, né? Que vai para a praia, certo? Aqui você tem um encontro, que você tem um rio, ó, que a maré já tá enchendo. Quando eu cheguei lá, tava lá na frente, né? Agora já tá bem aqui, certo? Aí você tem a ocupação humana das áreas de mangue, o que causa o impacto ambiental, ó. Tá dando pra ver, né? Vou fazer, ó, em torno, ó. Tá vendo, ó? Lá na frente é as áreas dos mangues, do manguezal. Aí tem aqueles que estão dentro d'água, aqueles que estão fora, que faz parte do mangue seco, né? Vamos fazer um panorama, vamos mostrar a ponte, a famosa ponte de Sabiaguaba, que foi uma polêmica na época que ela foi construída. Gerou uma polêmica muito grande. O pessoal fizeram assim uma espécie de greve de fome ao redor dela para evitar que ela fosse construída, mas não teve jeito. Então tá ali, ó. Ela causa impacto direto nas reproduções das espécies dos ambientes dos mangues, né? Ela evita a dinâmica entre o rio e o mar. Ela evita não, ela diminui, certo? Senão já tem destruído tudo. Ó, desse lado de cá você tem ocupação, certo? Você tem ocupação também imobiliário, você tem uma grande barraca, a barraca mais famosa aqui da Sabiaguaba, certo? Então, ó, dá pra ver, certo? Nessa área de lá, onde eu vou apontar agora, onde você tem a área, melhor dizendo, ó, bem ali você tem a área onde você tem uma espécie de ONG, onde ela faz esse trabalho de regeneração do ambiente do manguezal, certo? Ali por trás daquela casa você tem lá um ecomangue, né? Tem ali Expomangue, certo? Onde ele faz o reflorestamento que eu falei. E bem ali, eu vou mostrar para vocês, você tem a parte onde está sendo reflorestada, tá certo? Tá dando para ver, tudo é ocupação de barraca. Já ele vai tirar essas mesas aqui, porque todo esse ambiente aqui vai ficar dentro da água, porque a maré está enchendo, ok? Vamos lá para a área do reflorestamento. Ok, aí ó, vocês estão vendo já a área do mangue, ó. Tá vendo, ó? A área do mangue tem a ocupação, né? Ocupação de toda essa área, que deveria ser uma área bem preservada, que é importante, né, para as espécies, como eu já falei. Toda essa área aqui já começa o replantio da vegetação natural do mangue, certo? Ali você já tem uma parte preservada, certo? E aqui você tem o replantio. Eu acho que o áudio não está dos melhores por conta do vento, né? Mas graças a Deus tem esse ventinho que dá a sensação térmica, certo? A área replantio do mangue. Mais pra frente aqui eu vou mostrar, ok? Dá pra... Que coisa linda, ó. Tô dentro da área do mangue, ó. Tá vendo? Toda essa área aqui, ele já tem a preocupação de reflorestamento, né? Porque tem uma área do mangue que é mais cheia, né? Ele vai subir, daqui a pouco a maré sobe, certo? Essa parte vai ficar alagada também. Tá dando pra ver aí, ó? Que coisa linda, ó. A área do mangue. Essa área aqui, certo? É a área de atuação da ONG. Tem até uma trilha que se você um dia vier, você pode pedir para ele vir e mostrar toda a área de atuação do reflorestamento. Toda essa área faz parte da trilha que ele vem de lá, da entrada da Sabiaguaba, ou melhor, da entrada do rio da Sabiaguaba, né, do que é o Rio Cocó, certo? Ele vem por aqui e acaba adentrando, né, mostrando toda a área, preservação, né? Certo? Que isso aqui é fundamental que seja preservado para o bem-estar do próprio ser humano, certo? Estou vendo aqui algumas árvores, pequenas árvores, né, que vivem do mangue, né? Algumas aves sobrevivem da pesca do mangue, ou seja,
As espécies de peixe têm que ser preservadas também, certo? E bem ali, ó, agora mais perto, tem as pessoas pescando por aqui, ó. Agora mais próximo nós temos aí a ponte da Sabiaguaba, ó. Ela liga a Praia do Futuro à Praia de Sabiaguaba. Desse lado que eu tô é a Sabiaguaba, do outro lado do rio, tá dando pra ver? É exatamente a Praia do Futuro, ok? Ok. Olha aí, fiz questão de mostrar isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó, tem a ver exatamente com a destruição do mangue. Um plástico desse, ele demora entre 200 e 300 anos para ser degradado na região do mangue. Certo? Então, seria importante que as pessoas viessem e o lixo que elas produzem aqui, elas levassem de volta. Certo? Inclusive, eu vou levar esse aqui para botar no meio do que eu trouxe. Levasse de volta para quê? Para não sujar uma área que já está bastante degradada, não é isso? Então seria importante se as pessoas tivessem essa consciência, ou seja, praticassem o que a gente chama de turismo ecológico. Olá, agora chegando aqui, ó, já dá para ver, ó, as mudinhas replantadas, certo? Vou ter cuidado aqui para não pisar, né? Fazer a coisa direitinho, tá? Pronto, aqui tá o rio de novo, aqui em outro ângulo, certo? Ali é a área do encontro que a gente vai já lá, e ali do outro lado, a famosa ponte, a ponte da Sabiaguaba, tá bom? Prontinho, ó, agora mais próximo do mangue do outro lado, né? Tava no mangue do lado da Sabiaguaba, imagens mais próximas do mangue do lado da Praia do Futuro. Dá pra ver, ó? Como você vê ali, ó, né? Plantas, acho que não dá pra ver bem daqui, mas tem plantas ali com raízes aéreas, certo? Aquelas que estão dentro d'água e aquelas que estão na parte seca, na parte mesmo da terra, que é o famoso mangue seco, como eu disse pra vocês. E como eu disse para vocês, elas são adaptadas a uma grande salinidade da água que elas vão absorvendo, né? Então, ou seja, são plantas que a gente chama de plantas halófilas, certo? Porque elas estão absorvendo grande quantidade de sal junto com a água, certo? E ela por si só faz essa separação, não é isso? Certo? Então daqui a região do mangue, tá dando para ver? Estou tentando fazer uma panorâmica, como eu estou fazendo sozinho, né? Então fica mais complicado, ok? Vamos agora lá para o encontro do rio, da água com o mar. Do rio com o mar, melhor dizendo. Prontinho tudo. Dando para ver aí, ó. Quando eu estou me aproximando, desculpa as imagens, mas natural é assim, né? Não estou numa sala trancada. E aqui, ó, onde tem aquelas rochas, essa é a parte do mar. Dali para lá é a área do mar. Das rochas para cá é a área fluvial, é a área do rio. Certo? Quando eu cheguei, essa parte aqui para você atravessar estava bem pequenininha. Atravessar de Sabiaguaba para Praia do Futuro. Agora já está ficando maior. Por quê? Porque a maré está subindo. A maré está subindo. Então ali, dali para lá é o Oceano Atlântico. Daqui para cá é a foz, ou seja, a desembocadura do rio Cocó. Tá certo? Olha que coisa maravilhosa, né? A natureza. Diante dessa beleza, diante dessa imensa maravilha, o que o homem faz? Ao invés de procurar viver e preservar o ambiente, o que ele faz? Ele prefere devastar de uma forma inconsciente, né? Ao invés
invés de fazer o desenvolvimento sustentável, ele destrói. E a natureza vai cobrar. Certo? Ó, a água já está chegando próximo de mim. Atlântico. Certo? Rio Cocó. Os dois ambientes. Área fluvio-marinha. Encontro do rio com o mar. Tem alguns rios que são tão que tem tanto volume de água que eles delimitam cidades. Certo? Eles delimitam algumas cidades no Brasil que são chamadas de ilhas fluvio-marinhas, certo? Então são ilhas fluvio-marinhas, tipo cidades como São Luís, é uma ilha fluvio-marinha, né? Tem a maior do Brasil, que é a ilha de Marajó. Aqui a gente tem essa formação, tá? O rio Cocó não é um rio com muito volume de água, a gente sabe que é, né, por conta da própria característica do Ceará, é um rio até intermitente em alguns lados, em algumas áreas do seu leito, certo? Então, tudo isso aqui vai ficar cheio d'água, vai depender também se hoje a maré vai ficar realmente muito cheia, né? Certo ou não? Tá certo ou não? Então, todo o ambiente, ó, tá subindo a água cada vez mais, daqui a pouquinho ela vai tomar esse espaço que eu tô, certo? Bem ali nós temos a praia da Sabiaguaba, né? Tem uma barraca aqui, né? O dono deve estar pegando muita grana aqui, né? Muita gente que aproveita. A água do rio, ela chega a ficar até ali, ó, dentro das nossas barracas. Por isso que a barraca está delimitada de acordo com a subida da maré, de acordo com a subida da maré. São barracas fixas. Aí tem a ver com quanto a água vai subir em termos de rio, né? Que aqui é exatamente o encontro, vai ser o encontro nessa parte que eu estou filmando aqui, o encontro da alta da maré com o finalzinho do rio, da questão fluvial e da questão marinha, ok? Espero que vocês tenham entendido a nossa aula, tá certo? Fiz um esforcinho para estar aqui, tá certo? Para tentar explicar isso de uma maneira melhor, até pela problemática que tem surgido por conta da flexibilização. Desculpa, quase que eu vou falar a palavra, né? Palavra difícil. Flexibilização das leis, certo? Que protegem as áreas de mangues, as áreas de dunas, que lá na frente você tem muitas dunas, certo? Das restingas, certo? É exatamente essa faixa que vai os rios vão depositando as areias, tá certo? Aí as areias ficam no mar, não é isso? Então, importante essa preservação dessa área e aqui do mangue da Sabiaguaba, tá certo? Vou ver se eu faço uma mais alta, né? Se não der certo, a gente fica por aqui. Valeu, tchau, tchau.